Herzlich willkommen zu unserer heutigen Montagskonferenz, die dem Thema Aktivismo é Política, Aktivismus ist Politik gewidmet ist. Bevor ich unsere Rednerin Claudia Visoni begrüßen werde, möchte ich kurz ansagen, dass Sie unserer Konferenz in 3 Versionen folgen können. Portanto, hoje que não entendem alemão, podem escolher a versão portuguesa que coloquei aqui no chat dos diferentes streams para ouvir a tradução do alemão, italiano, japonês, inglês e russo. Aber jetzt ist es mir eine große Freude, unsere Rednerin Claudia Visoni begrüßen zu können, die live zugeschaltet ist aus São Paulo. Sie ist Co-Abgeordnete des Bundesstaats São Paulo, Aktivistin, Journalistin, Unternehmerin, Landwirtin, was hier in Heidelberg im Handschuhsheimer Feld als Gärtnerin bezeichnet wird. Viele von uns sind besorgt angesichts der immer stärker spürbaren Auswirkungen der Klimakrise. Einige flüchten sich in Verschwörungstheorien und negationistische Weltbilder. Andere Menschen fühlen sich hilflos. Wir werden heute eine Person kennenlernen, die ihre Besorgnis in Taten verwandelt. Sie setzt sich für die Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit ein. Sie kämpft mit dem städtischen Obst- und Gemüseanbau gegen den Hunger. Sie setzt sich für eine bezahlbare und gesicherte Wasserversorgung ein. Sie ist Mitbegründerin zahlreicher Initiativen, der sich inzwischen Zehntausende in Brasilien, aber auch in vielen anderen Ländern angeschlossen haben. Gleich wird sie selber in ihrem Vortrag über ihr Werdegang und Anliegen berichten. Aber zunächst möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen, Claudia Visoni. Sie haben für uns den Vortrag vorab aufgezeichnet, damit wir ihn unseren Dolmetschern in guter Qualität zur Verfügung stellen können. Aber ganz kurz, bevor wir das Video abspielen, das Wort nach São Paulo. Olá, é muito bom estar conectada com pessoas de diversas partes do mundo. Agradeço muito o convite da Universidade de Heidelberg. Vocês vão ver a minha apresentação e eu vou ficar aqui à disposição para a gente conversar depois dela. Muito bem-vinda. Então, vamos ver a palestra pré-gravada. Olá, pessoal de Heidelberg. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite feito pela Silvia e pela Kirsten. Que bom, né, que existe essa tecnologia que permite eu estar perto de vocês mesmo nesse momento, estando falando da minha casa, que fica aqui em São Paulo, no Brasil. Meu nome é Claudia Visoni. Eu sou jornalista, sou ambientalista, permacultora, sou agricultora e eu estou co-deputada estadual. Meu convite hoje é para conversar sobre ativismo é política. Então, eu vou falar para vocês quem eu sou um pouco mais detalhadamente. Na minha visão, o que política, república e ativismo têm a ver. O que é o ativismo, né? Como eu virei ativista, como eu entrei para a política institucional, o que eu tenho feito hoje em dia e vou comentar brevemente a situação política do Brasil, né? Bom, eu tenho 55 anos, nasci, cresci, vivi toda a minha vida em São Paulo. Já tive a oportunidade de passear e trabalhar um pouco em alguns cantos do mundo, mas as minhas raízes estão aqui em São Paulo, né? É bem interessante esse tema do ativismo e da política, porque ele
toca assim em diferentes conceitos, né? Falando assim muito breve e rasamente, a origem da palavra política está ligada à polis, né? À cidade, ao agrupamento humano, a administrar as coisas da polis. E a república vem do latim res publica, coisa pública. Se me pedissem para resumir em uma frase o que eu acho que é a política, é a atividade, a arte, o desafio de administrar conflitos entre interesses diversos, de grupos diversos, de uma forma o mais próximo possível da justiça. E o que é ativismo nessa história? Né? Porque se o mundo fosse perfeito e isso acontecesse, essa administração de diferentes interesses fosse assim como uma sinfonia administrada de maneira perfeita, se isso fosse possível, não seria necessário o ativismo, né? Mas esse embate aí entre os interesses, ele é muitas vezes violento, ruidoso e muitas vezes injusto. Quem tem mais poder econômico e poder político, que se misturam muitas vezes, acaba distorcendo as decisões públicas a seu favor, né? E aí entra o ativismo. O ativismo hoje em dia é uma palavra nova para coisas muito antigas, eu acredito. Assim, também se me perguntassem para definir em uma frase dentro de um elevador o que é ativismo, eu ia responder assim: é agir para mudar o mundo. Mas isso é muito amplo, isso é muito vago, isso pode ser usado para quase tudo na vida, porque eu acho que eu não conheço ninguém que fale: eu não quero mudar nada no mundo, ele está perfeito do jeito que ele é, né? O mundo natural até é mais perfeito. Eu tô falando, quando eu falo mundo aqui, estou falando da sociedade humana, né? Todo mundo acha que tem coisas erradas, todo mundo tem esse impulso, esse desejo de mudar. Todo mundo é ativista? Não. Ativista é quem fala: tá bom, eu vou criar minhas próprias ferramentas para fazer essa mudança. Como eu falei, é um conceito em disputa. Muita gente faz coisas muito diferentes que colocam debaixo do chapéu do ativismo. Ainda não existe carteirinha, né? Não existe uma associação internacional dos ativistas controlando quem usa esse título. Então as pessoas se autodenominam ativistas, né? Existe o ativismo de ir para a rua protestar, existe o ativismo de fazer boicote ou de autossacrifício, fazer greve de fome e uma série de outros. O ativismo ao qual eu me dedico, ele tem dois aspectos. Um é prototipar a realidade que, já que eu sou ativista, né, que eu quero mudar o mundo, que eu quero transformar um pouco, prototipar um pouco o que seria essa utopia, numa escala pequena. Porque a gente muitas vezes não consegue nem desejar aquilo que a gente não consegue imaginar, né? Então, eu não faço nada sozinha também, junto com meus colegas de ativismo, a gente imagina muitas coisas e a gente rápido vai tentar transformar elas em realidade num pequeno protótipo. Outro aspecto do meu ativismo é tentar infiltrar nessas estruturas de administração da polis aí, de administração política,
Não estou falando só da política institucional, mas assim, o sistema como um todo, né? Quando a gente fala sistema, é o Estado, é a economia, é a sociedade, ele está vivendo uma crise, né? Que não é novidade para ninguém, uma crise com muitas facetas, uma crise social, uma crise ambiental, uma crise de valores, uma crise econômica, uma crise de desigualdade. E muitas vezes, quando eu olho para essas mega estruturas, eu vejo algo muito difícil, muito grande, muito difícil de combater. Eu até evito um pouco essa coisa do combater, porque nós, formiguinhas ativistas, somos pequenininhas, né? E o sistemão é uma coisa gigante. Só que quando a gente chega um pouco mais perto dessas estruturas gigantes, aquilo parece um bloco de concreto enorme, mas cheio de rachadura. E a rachadura é isso que eu estou falando, né? Que começa a vir à tona essa crise civilizatória que a gente está vivendo e que outras civilizações já viveram antes da gente. E esse bloco de concreto cheio de rachadura e de fresta, em vez de tentar empurrar ele, ou tentar dar murro nele, ou tentar pegar uma marreta e bater nele, eu falei que eu sou agricultora, né? E se existe uma coisa que é boa para ir dissolvendo o concreto, dissolvendo as estruturas, é planta, né? A gente pode observar nas ruínas por aí. As plantas, elas vão colocando as suas raízes e quebrando estruturas. Então, o que eu brinco é que a minha forma de ativismo tem muito a ver com plantar uma semente de amor nas frestas do sistema. Pelo menos eu acho mais gostoso plantar sementes de amor do que dar murros em blocos ásperos de concreto, que isso machuca muito a mão. Bom, como eu virei ativista, eu tenho uma ligação com as questões ambientais desde criança. Eu fui apresentada à palavra ecologia nos anos 70, nem era uma palavra muito de uso corrente no Brasil. E isso aconteceu por meio de um movimento infanto-juvenil do qual eu fazia parte. Eu não sei qual é o nome que isso tem na Alemanha, se ainda existe, mas eu era do movimento Girl Scout. E nos anos 70 no Brasil, o movimento já falava em questões ambientais. E lá quando eu tinha uns 8 anos de idade, um dia eu ouvi uma pessoa adulta falando sobre a fragilidade dos ecossistemas e que a nossa sociedade estava colocando em risco o equilíbrio dos biomas do planeta, né? E aquela ideia me encantou, como uma sementinha entrou dentro da minha cabeça e a partir daí foi enraizando, crescendo e dando frutos. Mas eu era uma criança normal, gente, eu não tinha nada de semelhante com uma pessoa que inclusive eu admiro muito hoje em dia, a Greta Thunberg. Não fui aquele tipo de criança ou adolescente, eu levei minha vida muito normal, estudava, passeava, brincava, fazia esporte, que eu gosto muito de esporte até hoje, e ia levando a vida assim. Talvez não existisse nem muito repertório, nem muito modelo para o ativismo infanto-juvenil naquele momento, né? Aquele momento do começo dos anos 70, o Greenpeace estava começando também, né? Então a gente via na televisão os botes enfrentando os baleeiros e tudo mais, e isso começava a chegar perto do imaginário. Mas eu fui seguindo minha vida, tentando
estar atenta a questões ambientais, mas uma vida absolutamente normal. Uma coisa da minha personalidade, que talvez ajude isso, é que eu sou muito, em português a gente fala uma expressão que é ser do contra. Sabe aquela pessoa que todo mundo está indo para lá e essa pessoa quer fazer um outro caminho? Um pouco sou eu, né? Bom, como adolescente, como jovem adulta, eu comecei a fazer aquelas pequenas coisas que não são nada pequenas e que que hoje em dia ainda faço, né? Recusar a embalagem, levar as próprias sacolas para fazer compras, evitar a produção de lixo, evitar o consumo desnecessário, mas eu sentia uma angústia, que é a angústia de perceber a aproximação dessa crise ambiental e me senti isolada, eu me senti sozinha por muito tempo, né? Aí eu já era jornalista, em 1992 eu fui cobrir como jornalista o Earth Summit, né, que aqui no Brasil ficou conhecido como Eco 92, ou acho que internacionalmente é conhecido como a Rio 92. Foi um momento de começar a conhecer outras pessoas dessa minha tribo, dos ativistas, foi bem importante para mim. E assim foi levando a vida até o início dos anos, até o ano 2000, na verdade. Eu cresci profissionalmente na empresa onde eu trabalhava, comecei a assumir cargos executivos e no ano 2000 eu engravidei de gêmeos. No começo de 2001 eu tive meus filhos que acabaram de fazer 20 anos, um menino e uma menina, o Alex e a Julieta. Alex and Juliet. Bom, quando meus filhos eram bem pequenininhos, eles eram bebês, e eu continuava com aquela desconfiança de que todos os sistemas não funcionavam, aí eu percebi que não funcionavam mesmo, né? E que essa sociedade da gente não foi feita para acolher a vida, nem a vida humana de quem está chegando no planeta, né? Que é muito complicado você ter bebês, ainda mais 2 filhos ao mesmo tempo, ainda mais juntar isso com uma carreira profissional. Eu percebi que naquele momento eu não ia dar conta e eu tive a oportunidade de me afastar das redações, cuidar deles por um tempo e depois eu abri a minha própria empresa de comunicação corporativa, que era a única coisa que eu conseguia fazer naquele momento, trabalhando de casa e podendo estar acompanhando os meus filhos e usando os momentos livres para trabalhar. Paralelamente a esse trabalho na empresa, meus filhos entraram na escola e em 2004 eu passei a fazer parte do grupo de pais e mães, sobretudo mães, da escola dos meus filhos. E eu brinco que essa foi a minha escola de ativismo. A gente fundou um grupo para pensar as questões da nossa sociedade, as questões da criação de filhos, as questões dos impactos ambientais e começamos a fazer eventos, campanhas, criar sistemas de reaproveitamento de uniformes escolares, de material escolar e trazer essa pauta dos direitos humanos, das desigualdades e do meio ambiente para dentro da comunidade de pais e de professores também dessa escola. Bom, aí, mais ou menos nessa época, a gente está falando de 2005, 2006, 2007, eu comecei a sentir a aproximação de uma fase mais aguda da crise ambiental, comecei a me angustiar de tanto ler, eu sempre li muito sobre questões de meio ambiente, comecei a me angustiar com as mudanças climáticas, a desertificação, a perda de solo, a erosão, a contaminação pelos agrotóxicos, o aumento do nível do mar, a acidificação dos oceanos e tudo aquilo que a gente já sabe relacionado às mudanças climáticas. E eu pensei, vai faltar comida, talvez falte comida para a humanidade. E sendo jornalista, eu decidi aprender a plantar comida com o objetivo de transmitir essas informações
para o maior número de pessoas que eu pudesse alcançar e o mais rápido possível. Então eu comecei a plantar na minha casa, absolutamente ignorante, comecei a fazer posts nas redes sociais sobre esse assunto, mas eu me sentia ainda muito isolada. Achei que só eu tinha tido essa ideia, só eu estava percebendo a escassez chegando, até que em 2010, 2011, eu fui num workshop aqui em São Paulo sobre agricultura urbana e comecei a encontrar outras pessoas ligadas a esse assunto também, inclusive uma outra jornalista com a qual eu criei um grupo que chama Hortelões Urbanos. Esse grupo existe até hoje no Facebook e ele tem mais de 80 mil pessoas, que são brasileiros de todas as partes do Brasil, brasileiros do exterior e também pessoas de outros países. E é uma comunidade online onde se fala de plantio de alimento em espaços urbanos quase 24 horas por dia, todos os dias do ano. Esse grupo começou a ganhar repercussão, ele vai fazer 10 anos daqui a 2 meses. E dentro desse grupo se começou a falar de uma coisa que é a criação de hortas comunitárias em espaços públicos, que já era um sonho que estava lá na minha cabeça. E aí eu me juntei com outras pessoas e a gente articulou pelas redes sociais, ninguém se conhecia ao vivo, a criação da primeira horta comunitária em espaço público na cidade de São Paulo, que é a Horta das Corujas, que existe na Vila Madalena, que é um bairro razoavelmente famoso, e que foi inaugurada em setembro de 2012. A horta se tornou famosa, inspirou muitas outras. Naquele grupo online já existiam núcleos que moravam mais ou menos em outros bairros, né? Essa horta é bem próxima à minha casa. E começaram a surgir outras hortas comunitárias. Esse assunto começou a ter repercussão na mídia e esse movimento começou a crescer. A agricultura urbana, ela nunca desapareceu. Primeiro que a agricultura tem a mesma idade das cidades, né? A gente aprende isso na escola, que a fixação dos grupos humanos em território e o plantio de alimentos começou exatamente no mesmo dia. A ideia de separar é uma ideia que não tem um século, né? E durante um curto período parece que a nossa sociedade esqueceu dessa possibilidade do plantio de alimentos. Mas todas as nossas bisavós e bisavós tinham comida no quintal. E o Brasil é um país de urbanização muito recente. Então aqui a gente ainda tem muitas pessoas que nasceram no campo ou que têm pais e avós no campo, e a gente tem a possibilidade fácil de resgatar esses conhecimentos. Na minha própria família, meu pai era filho de imigrantes italianos e ele cresceu, como a gente fala aqui, na roça. Ele nasceu camponês e ele veio para a cidade com 20 anos. Ele já é falecido, mas quando eu iniciei a minha horta em casa, foi a primeira pessoa para quem eu fui pedir algumas orientações. Muito bem, a Horta das Corujas, eu estava muito já envolvida com o ativismo da segurança alimentar, plantando em espaço público e tudo mais, achando que já estava no caminho, né, para aumentar a resiliência da nossa sociedade frente a essas crises que virão. Quando em 2014 aconteceu a crise hídrica de São Paulo, que se tornou até meio famosa. A gente esteve à beira de um colapso muito sério, situação que está se repetindo agora. A gente tem uma possibilidade no horizonte de um colapso hídrico aqui na região sudeste do Brasil, devido a mudanças climáticas e tudo mais. Bom, principalmente desmatamento, né? E mudanças climáticas gerais e o desmatamento. Bom, com a crise da água em 2014, eu me tornei também ativista da água.
eu passei a fazer parte de uma coalizão da sociedade civil chamada Aliança pela Água e sou uma das fundadoras de um movimento chamado Cisterna Já, que é um movimento que dissemina a tecnologia de construção de cisterna de baixo custo e que incentiva que as pessoas, empresas, comunidades, famílias, cidades passem a se preocupar com a coleta e reservação da água da chuva, porque a gente, embora esteja em um momento de uma desorganização climática, aqui no sudeste do Brasil ainda chove muito, e até no Nordeste em uma temporada pequena, né? Então é crucial que a gente faça bom uso dessa água de chuva. Bom, mais ou menos nesse período eu me tornei também conselheira do meio ambiente aqui na minha região, da minha cidade. As hortas comunitárias, como eu falei, elas estavam pipocando, a gente fala pipocando, elas estavam florescendo por aí, se disseminando. E eu sou uma das fundadoras da União de Hortas Comunitárias de São Paulo. Me envolvi também numa iniciativa chamada Objetivos da Compostagem, para incentivar políticas públicas de compostagem e também incentivar a mudança comportamental para que as pessoas passem a cuidar dos seus resíduos orgânicos e gerar composto, que é a base, né, da agricultura urbana. Para a gente plantar na cidade, a gente precisa de terra fértil, precisa produzir a nossa terra. Estava muito feliz, muito ocupada com todos esses ativismos. Eu sou uma pessoa do diálogo, eu não tinha nenhuma intenção de entrar na política institucional. Eu converso com pessoas de todas as ideologias e vou usar uma expressão, estava lá já muito ocupada na minha roça e plantando alimento em casa, na cidade, com esses 1000 articulações de sociedade civil, quando em 2018 eu fui convidada por um grupo de renovação política, um movimento de renovação política no Brasil chamado Bancada Ativista, para integrar uma candidatura coletiva para deputada estadual. E aí eu aceitei. Aceitei principalmente porque era um coletivo, não me via naquele momento, como eu não me vejo ainda hoje, abandonando o ativismo da sociedade civil para me dedicar unicamente à política institucional. Mas sendo um projeto coletivo, eu falei, vamos lá, vamos fazer parte disso. E a gente fez uma campanha em 9 pessoas, pessoas muito diferentes, de idades diferentes, etnias diferentes, trajetórias de vida diferentes, gêneros diferentes, e nós fomos bem-sucedidos e conquistamos uma cadeira no Parlamento do Estado de São Paulo para dividir entre nós 9. Hoje em dia nós somos 7, o mandato coletivo continua, com muitos desafios, muito aprendizado, e tem sido uma experiência incrível, mas 2 pessoas se desligaram. Uma mudou-se por razões familiares, ela mora hoje em dia em Londres, e a outra se elegeu vereadora na cidade de São Paulo. Foi a mulher mais votada do país, e é uma mulher trans, negra, ex-prostituta, periférica, e isso é um fato histórico. No nosso grupo de codeputados também, eu sou uma pessoa de origem de classe média, mas sou absolutamente minoria, né? Nós somos um grupo de pessoas que vêm de comunidades com muita carência material. E entre nós está uma representante dos povos indígenas. Em toda a história do Parlamento do Estado de São Paulo, nunca houve, até agora, até a gente chegar, nunca tinha havido um representante, uma pessoa indígena. E a Shirley, ela chama Shirley, ela é a primeira, não é? Bom,
O mandato, a gente teve 155 mil votos. O estado de São Paulo, ele é grande como um país. Eu não fiz bem a minha lição de casa e não analisei exatamente a comparação do tamanho do estado de São Paulo com a Alemanha, mas eu diria que deve ser na mesma escala de tamanho. Temos uma população também do tamanho de um país. Só a região metropolitana de São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, o estado como um todo tem cerca de 40. Então, hoje em dia eu atuo, o estado de São Paulo tem 650 municípios mais ou menos, a gente teve votos em quase todos e até a pandemia impor o confinamento social, eu estava viajando muito para várias regiões do estado. Espero retornar em breve, eu já tomei a primeira dose da minha vacina, felizmente a vacinação aqui no Brasil está avançando, então as atividades presenciais muito provavelmente em breve vão ser reativadas. Hoje, sendo codeputada, eu não deixei de ser ativista e não deixei de ser jornalista nem agricultora. A deputada, a codeputada, inclusive, eu penso que está a serviço da ativista, da jornalista e da agricultora. Eu não sei até quando eu vou estar na política institucional, mas eu me proponho pelo resto da vida a continuar sendo jornalista, principalmente fazendo... Eu tenho um programa semanal, né, nas redes sociais, onde eu comento as notícias ambientais do Brasil e do mundo, mas o meu trabalho de jornalista tem muito a ver com disseminar uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de pensar política pública, que é em harmonia com a natureza, que é buscando atender às nossas necessidades materiais, regenerando ecossistemas e regenerando o tecido social ao mesmo tempo. Eu estou muito envolvida com o movimento da agricultura regenerativa, da economia justa e tudo mais. Bom, então hoje eu combino, né, as minhas atividades de ativista, de jornalista, de agricultora e de codeputada com uma coisa extra. Infelizmente, a partir do momento que a pandemia desorganizou um pouco a economia brasileira, que já não estava bem, o Brasil, que tinha vencido o desafio da fome recentemente, há alguns anos atrás, voltou para o mapa da fome. Hoje em dia, cerca de 50% da população do Brasil vive algum grau de insegurança alimentar. Seja uma diminuição da qualidade ou da quantidade dos alimentos, seja uma insegurança sobre a possibilidade de conseguir recursos para comprar alimentos num futuro próximo. Então, a situação é muito complicada e nós, ativistas da agroecologia aqui de São Paulo, um pequeno grupo se uniu para criar uma iniciativa que chama Frente Alimenta, onde eu sou voluntária. A Frente Alimenta se propõe a cuidar das duas pontas do problema, a cuidar das comunidades que têm dificuldade hoje em dia de acesso a alimentos, sobretudo alimentos in natura, frescos, frutas, verduras e legumes, e a cuidar do pequeno agricultor, que tem dificuldade de acesso ao mercado e que muitas vezes só encontra condições muito injustas de comercialização. Então, a Frente Alimenta, ela capta doações, inclusive doações internacionais. A Fundação Be the Earth, da Inglaterra, é uma das nossas principais financiadoras, né? E a gente capta doações de quem pode doar dinheiro. Com esse dinheiro, a gente compra
a produção de pequenos agricultores agroecológicos e a gente transporta essa produção e leva até comunidades vulneráveis, onde a gente entra em contato com as lideranças dessas comunidades e entrega os alimentos para que sejam organizados, distribuídos e usados. A maior parte dos alimentos é usada em cozinhas comunitárias que preparam refeições gratuitas para distribuição. Além disso, a Frente Alimenta tem um entreposto de alimentos agroecológicos, um entreposto solidário. Por sermos ativistas da área, a gente sabe que uma das principais dificuldades para a agroecologia avançar é a falta de suporte logístico. Então, a gente criou um entreposto e a gente oferece para as cooperativas. O Brasil é um dos grandes produtores de commodities agrícolas do mundo. No entanto, essa produção é voltada sobretudo para exportação. As políticas públicas brasileiras são feitas sob medida para dar apoio para o grande agronegócio de grandes propriedades, focalizado sobretudo em 4 culturas, que é milho, soja, cana-de-açúcar e pinos para a produção de papel, né? Que não é exatamente os principais ingredientes da alimentação da gente. Grande parte desse milho e da soja, que desses 4 culturas que eu citei são as que são mais próximas à comida, é destinada à exportação para se tornar ração animal no exterior. A China é grande comprador, eu não estou muito por dentro dos números, mas é possível que a própria Alemanha também, eu sei que em boa parte da Europa a gente fornece. O agronegócio sempre falou que, aqui no Brasil, né, uma narrativa muito forte de que a devastação ambiental era necessária para alimentar o mundo, e hoje em dia a gente está vendo metade da população brasileira vivendo situação de escassez de alimento e as exportações continuam. Então, na verdade, essa narrativa do alimentar a população, ela não é bem verdadeira, né? Então, eu estou dividindo a minha vida também com essa iniciativa da Frente Alimenta. Tem sido incrível. Se vocês leem português, né? Se vocês quiserem acompanhar pelas redes sociais, tem lá a página no Facebook, a gente tem relatos semanais das atividades, das comunidades atendidas, e a gente, para expandir as ações, precisa de mais doações. Bom, uma amiga minha, que é da política institucional, atualmente eu estou no Partido Verde do Brasil. Ela fala que a política institucional é como se fosse um enorme transatlântico, que é capaz de carregar muita coisa, que é capaz de mudar muita coisa, que tem um poder muito grande, mas é um transatlântico que anda muito devagar. Enquanto que o ativismo ele é um jatinho, ele é pequenininho, é um pequeno avião que chega do outro lado do mundo muito rapidamente. Eu concordo com ela, né? Muitas vezes a ativista que mora em mim fica frustrada porque a política, a codeputada que mora em mim não consegue fazer as mudanças que sonha para o sistema na velocidade que deseja. Então, para mim é bom combinar as duas coisas. Eu não acredito que política seja apenas a política institucional. Política, para mim, tem a ver com o conceito, inclusive, dos povos indígenas, que é a busca do bem viver. A minha definição pessoal de política é como que a gente se organiza
para que todos e todas as formas de vida tenham acesso ao bem viver. A política institucional, com certeza, é a ferramenta mais importante para isso. Só que hoje em dia, sobretudo no Brasil, ela não está nas mãos de quem tem esse interesse do bem viver coletivo. A gente está vivendo um momento aqui, e agora eu já vou passar para uns breves comentários sobre a política institucional no Brasil. Não é segredo, né? Isso se tornou um case mundial. A gente está vivendo uma crise gravíssima. O presidente é um populista de direita, negacionista do clima, negacionista até da pandemia. O Brasil já atingiu 500 mil de mortos pelo Covid, e isso tem muito a ver com os retrocessos políticos, né? A política, nesse caso, está assassinando pessoas. O Brasil teve o maior programa de imunizações do mundo, porque a gente é o maior país do mundo que tem uma rede nacional de assistência de saúde, que é o nosso SUS, Sistema Único de Saúde. No entanto, por falta de vontade política do atual governo, o SUS está sucateado, embora seja o que está segurando toda a assistência médica praticamente na pandemia, está realizando o programa de vacinas, né? Mas com uma coordenação absolutamente caótica. Eu cresci sentindo que meu país ia melhorando um pouquinho. O Brasil sempre foi um país pobre, colonizado, um país de exportação de commodity agrícola há 5 séculos, não é? Então, nascendo aqui, a gente já percebia que estava numa parte do mundo que não era das mais privilegiadas. Mas, ao mesmo tempo, com possibilidade de melhorar, a partir da redemocratização do Brasil. O Brasil viveu uma ditadura entre 1964 e 1985, né? Quando a ditadura acabou, eu tinha 19 anos e a gente começou a sentir. O Brasil tem uma Constituição excelente. A Constituição foi promulgada em 1988 e a gente nunca conseguiu implantar tudo que está escrito na Constituição, mas a nossa Constituição é muito boa. E o país vinha melhorando. E a gente caiu em retrocessos, né, recentes, que eu espero que sejam revertidos, mas no momento a gente está vivendo ao mesmo tempo a crise sanitária, a crise econômica, a crise social e a crise política. E a crise ambiental, que talvez seja a maior de todas e que é a que vai provavelmente se tornar mais aguda nos próximos anos. Isso também está muitíssimo relacionado com a política e com a falta de vontade política de fazer valer a lei, né? Esse atual governo, ele sequer está cumprindo a obrigação de fazer valer a lei. No Brasil está acontecendo muito desmatamento ilegal e o governo federal nada faz, porque, na verdade, o governo está a favor dos desmatadores e dos garimpeiros ilegais. Então, é uma situação muito crítica. Bom, eu vou encerrar falando algumas frases que para mim tem tudo a ver com ativismo e que tem tudo a ver com essa política na qual eu acredito e tentei explicar brevemente para vocês, tá? Uma delas é do Mahatma Gandhi, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Para mim esse é o slogan do ativismo. Tem uma outra que é de um texto ancestral, que é do Talmud, que fala: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Eu penso nisso todos os dias, quando eu vejo as abelhas no meu jardim.
Tem uma outra que eu não sei de onde veio, mas eu gosto também, que é sozinhos nós vamos mais rápido e juntos nós vamos mais longe. Eu não faço nada sozinha, estou sempre na companhia aí das irmandades ativistas. Foi um prazer conversar com vocês e eu vou estar ao vivo para responder perguntas e me coloco à disposição. A Kirsten tem o meu contato, quem quiser e precisar falar comigo, pode entrar em contato comigo ou pelas redes sociais também, Cláudia Visoni. E é isso. Um grande abraço, gente.